Exijo o mais alto isolado físico nuclear a quem o mais alto livre de cadeia bizarrar com o rabo para cima, fuder 24 horas e que caso as habilidades dele sejam aceitas, porque o Brasil vai ser adestrado de forma que qualquer habilidade que encosta a mão no outro para entender o que virou medicina das entranhas e antimedicina. Que inclusive nós temos o Brasil do vilipêndio de cadáver, de todos os escândalos que eles são acatados e operacionalizados dentro de igreja como fora dela. O que fingiram achar, o que acreditaram achar, direito de trânsito de não ser igreja, o que fizeram etiquetar de teoria prática nenhuma entre mortos-vivos com relações transcendentais, no mínimo minuciosas, que não implicassem em tragédia de exclusão como tragédia de inclusão. Falcatruas variadas, um somatório de problemas, e inclusive você está pensando que você é quem? Você tem ensino superior, você é formado na área da educação física, fazendo isso dentro do meu hotel? Alguém vai ter que arcar com isso aí, caso isso fosse isso desde o começo. Desde o começo, sem nada na merda, querendo sumir dali, o que são condições avaliadas aonde são estimulados a serem repetitíveis. Tudo que fizeram comigo aqui dentro, tá? Nós vamos entender o que é o paradoxo dos italianos aqui dentro. Há quem justifique paradoxo de Roma, de Santo Sepulcro, de muçulmanismo e de ateus entre estupros de casamento infantil, pedofilia constante de tudo quanto é jeito, a quem fica mais leve, a quem fica mais pesado, já que a instituição joga na instituição e tem-se obrigação de serem celibatados como inadimplentes sexualmente, a quem praticantes, não praticantes, a quem singulares e repetitivos justificar pela coletividade e pelo isolamento, né? Ter que implicar em fazer filhos, justificar o que é um trânsito de 4 paredes, cavucar a terra oca, mandar descer do rabo dos altos astronautas, tirar a borracha do rabo, entendeu? E ver quem são os macumbeiros ou os astrologíveis entre paradigmas e paradoxos que estão matematicizando essa brincadeira aqui. Então nós temos, eu ia fazer a porra da esteira, já acordei comendo uma merda de uma merda de um amendoim com casca que não tinha o outro, meio murcho, bem irritada, tomei um copo de leite agora demonstrando tá me demitindo do trabalho, porque eu fui obrigada a mandar ele tomar no cu, entre aspas, com educação ainda, porque ele tá jogando todos os problemas do mundo. Já começou não, eu tive que transferir de quarto, eu ia na porra da academia fazer esteira, já tem aquela porra daquele macaco que fica escrevendo mandar videozinhos de Nossa Senhora e de todas as putarias de sexo que acontecem livres dentro das academias, muito além de pompoarismo, de toda essa putaria que já era ser desclassificado, tudo quanto é isso, o que é a prática comercial dos agudos que ora são crônicos para dizer que se tornou racionalidade impessoal, quem justifica as 4 paredes e fora dela o limite das fronteiras estimuladas a serem aqui anticomunismo como anticapitalismo. No Brasil do vilipêndio de cadáver, onde crianças a adultos com mais alto nível de perversidade, o que é que virou? Periodizar, seriar, né? Planejar, intervir, tocar sem terem nenhuma concepção de direitos e deveres, mesmo tempo que são livres a fazer o que bem querem. Etiquetas e práticas, inclusive, aonde eu já fui entre mínimas e máximas, de ameaçada entre advogados e ministérios públicos e todos esses, entre todas as instituições envolvidas, as academias, a lavagem de dinheiro e todas as gravidades mínimas e máximas, livre dentro delas, fazendo o que bem querem. O que é que virou? Estimularem academias, paradoxo dos fingidos protecionistas, regulamentadores e a quem vira, como que eles aconteceram entre não regulamentadores, sindicatos e ministérios variados. Fui ameaçado por todos eles em condição de miséria absoluta. E agora toda essa que eu vou postar só à noite, depois que virar, né? O telefone não aceita, eu já tentei de madrugada. Então o que foi o showzinho do cara da Booking, que antes de acontecer qualquer coisa já chegou achando que era o rei da cocada na merda do hotel, que é uma teoria de que são os testes entre os multitransitivos, entre famílias em casa, por vezes pra fuder. Vem na reunião de Brasília de não sei quem, vai não sei onde, qual que tá comendo com qual, que larga os vinhos. Você era camareira, você era pra estar sabendo disso aí, seu nível superior, não sei o que. Eu falei que eu não te dou o direito de você estar falando meu nível superior nenhuma vez mais. Você pode juntar as trouxas aí e falar que eu tô indo embora. Deixei 1 litro de leite na geladeira,
Já vim botando o resto num copo, que eu tenho 2 copos na minha bolsa. Aquele copo que eu recebi lá da Cicida, que a minha irmã trouxe, que aqui trabalhou na delegacia. Não existe delegacia, não existe fórum, não existe... Todos eles são envolvidos, inclusive todos eles, inclusive até a mulher do prefeito, que nada contra ela e também nada a favor, até que prova o contrário, já fez personal com o Marco, segundo as informações. E ele sempre foi muito bom, e o treinamento dele é maravilhoso. Eu consegui superar o treinamento dele, tá de sacanagem com a minha cara, de fazer qualquer forma de comparação com isso. Então, o que era ter que trocar o quarto de uma mulher, porque ontem estava na bancada e hoje já não está, como se tivesse resolvido o problema da mulher que ia receber 2 filhos. Eu não associei, não estava nada na bancada. Mas você é o quê? Você não sabe ler caderno? Por que você não operacionou caderno? Porque tem que seguir. A troca de quarto leva um problema enorme na cozinha. Qual o adestramento de que vai sujar aquilo que elas não querem lavar, que não querem fazer e que vão conversar fiado com eles. E usa o termo, ele vai te matar. O termo é esse, ele vai te matar na hora que ele saber. Eu escuto isso, entendeu? De todas as formas, a Satanás, aquela cretina, ainda não chegou para trabalhar na porra, nunca chega. São as multi-operacionalizadas ali. E a outra, né, como eu levantei do sofá 6 horas, eu não vi o relógio desligar às 5h30, tava com sono, muitas situações tais, e ainda não tinha ninguém embaixo, nem nada disso. Aí provavelmente o bonde fodas que fodem pra caralho, que nem na cara um do outro olham e não tem limite de golpe que eles têm que dar para fazer que no outro dia eles fodam de novo sem pagar uma nota nas costas do que a quem ainda tá funcionário e patrão, entre as putas e os viados totais, porque no mínimo a quem decifrar o QI deles, que não tem nenhum, né? A putaria deles é livre, a droga é livre, a bebida é livre. O que vira está trabalhando pra gente que mora dentro do lugar e que não mora dentro da porra do lugar, tá? Que a gente tem que arcar com todas as situações com nível de gravidade, tendo não sei o que é pior, como o recurso que eles usam, onde a maioria depois quer voltar de repente para dinheiro rápido, e aonde dizer que tendo é pouco problema e pouco trabalho com relação aos outros, porque mesmo todos falam, mas são um bando de vagabundo, tudo envolvido em toda forma de corrupção e putaria, que nenhum deles é tudo um jogo, uma quadrilha muito perversa. Aí tive que trocar a mulher que chegou um pouco mais tarde, um pouco antes de acontecer esses negócios, que estava num quarto que o chuveiro estava absurdamente quente, caindo pouca água. Então a gente tem muitos problemas de infiltração, muitos problemas do que foi percebido em piscina, em ter que resolver e trabalhar de graça para os outros, entendeu? Entre aqueles que já emprestou dinheiro até adiantado, um monte de coisa e nem apareceu para receber, que é os enquadrilhados que andam com ele, que contam os segredinhos e ficam ligando por fora e contando, vigiando as coisas entre o jogo dele com o irmão dele. E que, segundo a esposa, você tá achando que é problema lidar com o Oswaldo, não tem noção do que é lidar com o outro. E você falou isso para o Oswaldo, você falou aquilo, eu falei, eu suspeito de todas as pessoas que estão aqui dentro, entendeu? Todas elas, inclusive os que estão fora. Por que você não falou isso? Não, eu não tenho que ficar carregando isso e aquilo, eu sou culpada. Quando eu falo, eu sou culpada quando eu não falo. Então não tem lei, não tem patrão, tem muita lavagem de dinheiro, um descabimento muito grande, entendeu? Eu quero que esse velho e todos eles vão tomar no fundo do cu. Eu não tô aqui atrás de pelanca, eu não tô conseguindo, e nem de luxúria falcatrosa. Quem justifica a composição calórica das coisas e o prejuízo de tudo isso, de eu não estar sobre a minha disciplina, não estar sobre a minha profissão, não ter condição de trabalhar num lugar só. Eu fiz uma vida inteira não acatar serviço de empregada doméstica, não ser racista, entender todos os grupos, desbravar movimentos de forma totalmente singular e desconhecida, porque nenhum filho da puta fez o que eu fiz. Quando é teórico, é prático, é outra departamentalidade, virou incongruência. O que é estar em palco largo, aqui em restrito, sobre que é de fato onde o dinheiro funciona, já que não querem detalhes sobre, nem todo mundo vai entrar em todo lugar falar capitalismo, fascismo, nazismo e essa merda toda que nunca acaba, né? A quem justificar aonde o dinheiro transita, que querem o rabo para cima, até que ponto desbravem as suas pessoalidades para dizer que é o valor que se achem, estimulado sobre isso, o que virou, entendeu? Em alguns lugares, racionalidade, faça seu coitadinho, se a igreja não faz, é problema, e se outros estão fazendo, também não é solução. Há quem justifique, tem que desbravar, ter um piso de isenção, ter isso e aquilo para os coitadinhos que precisam de trabalho, que geralmente não são instruídos, e quanto mais bizarrados a pobreza, pior a condição sexual e todas as coisas, não necessariamente, mas em maioria,
em maioria, porque não tem condição de subsistencializar nada, ou como que a diferença entre se soubesse teriam feito e se botar na mão deles teria feito? Não teriam feito. Então nós temos condições bem tenebrosas sobre muitos cientificizadores de alto escalão, entre privados e públicos, e tudo irregular, o que virou lavagem de dinheiro através de esportes. É o Brasil de esporte, de festa 24 horas, mesmo que tenham um silêncio absoluto, eles estão fazendo esporte a quem decifra desgraça na cama, nos quintais, nas laterais, em tudo quanto é lugar onde eles são cambistas, multiparticipativos. A porra do menino ó, dando aula no clube, que estava dando aula não sei aonde, estava dando aula na Memé, o tal do Arthurzinho, Natal que morreu, que não valia a pena para ele, porque o dinheiro que tinha que deixar para ela no hotel era muito caro, estava dando aula de dança. O que são empregados dando aula nas garagens das casas e transitando tudo, fazendo o que quiser. O que ficou o paradoxo de quem na aba de quê? Regulamenta, não regulamenta, e já que isso foi acatado pelo outro, então a gente entra por aqui, ou deixa entrar e finge que nada acontece. Quando entre dança, luta, há quem decifra esportes, hipertrofia, escola e todas as coisas tais que viraram recreativos, taxados de cultura, taxados de amadores, taxados de profissionais, não profissionais, toda a jogatina do capeta, que a minha praxe pedagógica operacionaliza outras questões. Eu sou teoria, eu sou prática, eu sou prática, eu sou tudo, e eu quero botar a mão naquilo que eu não, que dizem que eu não sou capaz de fazer. Então aí eu tive que levar a mulher para o 208, né? Porque falou que queriam chegar 2 filhos e colocar em 2 quartos, que costuma sair mais caro, né? Mais caro. Eu otimizei, colocar num quarto com 4 pessoas, já estava pago pelo visto. E a menina tirou, né, o que é essa assimetria e muitas coisas acontecidas, e tirou da bancada o papel. Provavelmente vai alegar que fui eu. E isso aqui provavelmente não estava na bancada, até porque já chegaram, não ficaria na bancada. Não fui eu que tirei também não. Não fui eu que tirei. Então, porque ele falou que eu que recebi todos eles, né? E o que foi, se eu tinha tirado ou não estava dito, não recebi ninguém, e exatamente não estava anotado que seria outros, o casal, senão ficaria na bancada, porque seria anotado em suíte separada. E eu, quando joga, é todo cheio de mania. Se escorregar uma chavinha, por que você não botou essa chave no quadrado? Se não sei o que lá, por que não sei o que lá? Cheio de mania, e nós temos questões bem minuciosas, porque eu descobri um telefone. O telefone que estava como se fosse mensagem, 9 e pouco. Eu me retrato na hora que eu parei para dar conta do telefone. Já era meia-noite, então a coisa aconteceu bem mais cedo e eu não consigo me retratar aqui agora. Não sei em que horas eu estava andando, que eu consegui olhar no relógio, porque eles cochilaram. Foi 2 e pouco que eles estavam ligando e tentando entrar, que foi o escândalo que eu pedi desculpa novamente. Então implica eu não ter que falar, e como eu ter que falar, e alegando que eles são da Booking, eles já chegaram no hotel de forma descabida, ou colocando questões sobre pedir o valor e tal, sem ainda ter resolução de falar o que era dividir em 2 vezes 780, que pela Booking não divide. Aí diz que eles são da Booking, ele já chegou a falar que ia rodar a paciência e não sei o que, manda ligar pro dono, e tem um manda ligar pro dono entre não poder ligar pro dono e por que não ligou pro dono. Tem, entre todos os que são donos dos interativos, entre os mais caros uísques, mais caras comidas, as mais caras viagens dos filhos, as trocas constantes, envolvidos, senta na cadeira e vem na casa deles, é prefeito, é vereador, é envolvimento de gente dentro de bancos, a rede médica, inclusive da cidade, que operacionaliza lavagem de dinheiro, envolvido em turismo e muita coisa em tudo quanto é lugar, é absurdamente explícito. Tudo, todas as atitudes perante infinitas coisas, querem o máximo das coisas e não querem pagar as coisas, entendeu? E ali o cabeça deles ali é o irmão, que é o dono da coisa, e até que ponto ele se acha o dono, e o outro sai de coitadinho. Imagine se ele estivesse sabendo como é a jogada do outro empregado, que liga por fora arrastando por os dois, e ia falando, fazendo um jogo e dizendo o outros que como se eles não fossem um jogo interno ali, o que o outro acha, os capangas variados de N situações, entre provavelmente estarem envolvidos também nesse tipo de ligação para que eu fique desempregada, e que eles fiquem ali, inclusive no oba-oba de não terem carteira, e estarem envolvidos em todas as redes de ostentação, morando de graça, comendo e mandando, fazendo desordem absoluta, trabalhando em vários lugares, tirando por fora, porque eles já tiveram empresas que faliram, bens, um monte de coisa, aparentemente sozinhos, isoladinhos, não casam, não sabe por quê, como é o caso do mais velho dali, que quer medir foda com eles e tá sempre atrás de saber sobre as heranças dele e um monte de coisa que não deveria estar metendo no nariz dele, de fato quem somos.
entre herançadores e multi-herançadores, diagnosticado o nível, né? Eu gravei várias vezes aí o que é o comportamento deles e temos infinitas questões daquilo que não é gravado com muitos pesos de gravidade, aquilo que não suporta ficar no meu celular, se de repente para algum lugar alguém me acusar de alguma coisa que é o tempo todo como comprovar o quê, porque eu conheço inclusive que eles não servem para testemunha, mas sem uma comprovação qualquer, eles sempre serão testemunhas por dinheiro e eles são todos infratores, fazem tudo por dinheiro, é o perfil completo dessa porcaria desse bairro, entendeu? Eles têm o paradoxo de arrancarem tudo, o paradigma de arrancarem tudo do governo pagando de pobres e mortos de fome, entre a soberba mais cara da face da terra, no mínimo o rabo no ar-condicionado e tudo dentro das academias, aparentemente fantasmas. Gente entrando e saindo dentro dessa cidade, cada vez mais apavorada com a quantidade de obra que tem aqui e por que o trânsito não muda e os problemas que isso pode dar, o tempo todo atrás de mim e com dinheiro para poder comprar. Muitas situações bem adversas mesmo, o tempo todo. Então eu sou obrigada a ter que ser uma informante, ler ou ter que saber de um monte de coisa que eu fico sabendo através dos outros. E através de coisas que são daqui, fingem não saber e não falar e me jogar num jogo absurdo, me lançar um jogo absurdamente perverso. Então aí eu coloquei a mulher no 208, porque o chuveiro estava absurdamente quente e caindo pouca água. Tem tudo quanto é desordem que puder e foda-se os outros. Já foi colocado aqui tudo, armazenamento de água indevido, ou o que é, e se acham os fodas donos da energia e de poder botar as pessoas na rua, porque compram tudo o tempo todo, e de botar os outros na rua, porque eles têm bens e a cada sem nem respirar. A transação é feita, é conversada as coisas nas claras, perto para tirar onda que eles estão podendo, que eles estão comprando, ou seja, eles viram essa independência que eu apareci com ela comprando tudo de repente, né? Ou ainda que o mínimo do mínimo, o que é uma pobreza rica, colocando como desfazer daquilo que não poderia e aquilo que seria para viver uma vida inteira, e o que seria estar entre grupos incompatíveis, que intelectualmente eles são incompatíveis, como inclusive ao volume descabido que eles roubam, eles são incompatíveis em tudo. Então o que é estar responsável por tudo quanto é agência comunicativa ou condições tais, que tem que tirar o cu dele e resolver os problemas deles, e eles bancam de machos, são as fêmeas mais ativas da face da terra e agrupadas, e a relação da academia está totalmente conectada, totalmente direta. A relação dos médicos, o caso do Marcos, é tudo explícito. Então aí eu peguei o telefone agora, tinha alguém que tentou mandar uma mensagem em 9 e pouco e apagou. Não sei se provavelmente tirou foto, não sei nem se tinha foto, se foi o que tentou ligar ou eu não vi. Não entrou como ligações recentes, mas ficou registrado lá, não cutucar mais o que, ficou registrado lá, do Rio de Janeiro, como do Rio de Janeiro. Então, saí de lá arrancando minhas coisas, eu larguei 1 litro de leite, tomei meu copinho ali em cima, né? Meu copinho tomou uma porra de um banho, tá meio frio, quer dizer, entre necessidade de roupa de frio, que eu tenho que levar de casa, né? Tudo que eu não posso fazer, tudo que tá faltando todo dia, não sei se estão botando os restos de papel higiênico direto para ser visto, jogado em cima da recepção. Falei, por que esses rolos de papel higiênico são todos jogados aqui direto? Que é pra quê? Pra dizer que eu tô usando muito, eu tô usando pouco? Eu lavei o banheiro ontem, uma imundice, e se lava muito rapidamente, entendeu? Só precisa uma bucha ou uma força, lodo assim no negócio, tudo cagaiado assim, eu que tenho que tirar o papel, eu que tenho que tirar as coisas, tem que ser visível na frente da receiteira deles, dos multireceitistas ali. Então, né, algum docinho não vem à toa, né? Algumas coisas não vêm à toa, até porque quero montar uma série, quero não sei o que, semana que vem não quero atender mais ninguém, eu não quero nem atender nem essas. Eu não tô conseguindo ajustar meu horário, já não gosto de acordar ter comido amendoim com casca, não ter tomado meu shake. Quando eu vi, eu tava 6 horas, tava começando a clarear, então provavelmente não é que tá dormindo no hotel do seu doutor. Então eu peguei e fui lá, né? A mulher falou que queria trocar, como que eu não vou trocar? Um monte de quartos dentro do hotel, falando que não tá caindo água no chuveiro. Entendeu? Que estava absurdamente quente, sendo que eu sei que dá problema o tempo todo, um monte de coisa. O que é vazamento no banheiro de baixo, o que é vazamento que tava naquele banheiro que até fecharam, o que é um monte de vazamento lá embaixo que costuma ter, que botaram telha de não sei o que com as gambiarras do monte de coisa lá, que o outro fala que já que é tão rico, tinha que estar viajando, tinha que botar o hotel na mão dele, ou tinha que pegar, tá vivendo uma coisa, né, entre todas as reformas, todas as aquisições, todos os gastos, todas as coisas, né?
Então eu tenho que estar em todos os lugares o tempo todo e responsabilizar pelos erros dos outros. Os outros não podem ser chamados de atenção. Eu tenho que calar minha boca, ainda tomar esporro e sofrer educativo na frente deles, com 50 anos nas costas, com a capacidade que eu tenho, demonstrando a quantidade de horas que eu estou trabalhando e que eu tenho uma profissão. Então eu quero que seja chamado todos os profissionais da grade curricular de um tempo, de todos os lugares do estado, de todos os lugares do mundo, essa porra desse conselho, porque eles vão me pagar, porque nós vamos retratar aqui novamente as questões todas em pauta. E aí eu fui pra porra do negócio lá, transferi a mulher, você quer o 208? Não perguntei se quer o 207, 208, porque também tem um negócio de lado, qual lado que bate sol, qual lado que não bate sol, uma caralhada do caralho, qual é que arrumou, qual é que não arrumou, que tem que ligar a porra do ar-condicionado que fica desligado, senão aquela merda desarma, trem que desarma não sei o que, é frigobar que esquece não sei o que, é isso que tem que pegar o tempo todo, é o que não pode pegar, que elas não querem limpar, que vão falar, que vão falar, que vão... Coisas que você não imagina que vão falar e vai me matar, entendeu? Então não vão partir pro matar mesmo, entendeu? No mínimo isso, porque eles vão deixar de existir, nenhum deles tem competência pra seguir com nada, ele já tá morto e a família dele há muito tempo mesmo, desgraçado. Então quer dizer, se Satanás dormiu, sabe-se Deus aonde fazendo o quê, aí já acorda com um capeta no cu, aí falando que eu tinha que ter avisado a ele, porque eles tiveram provavelmente preguiça de abrir o nome, acabei de falar o negócio lá do lado. Foi, vai lá em cima agora e sobe e vê. Vai lá em cima. Entendeu? Fui lá, eles já tinham aberto sim aquela merda do registro, entendeu? Abrindo ou mexendo do jeito que tava, ficaria mais quente e tava caindo pouca água, né? Não suficiente para eles. O que eu vou fazer? Eu vou perder o hóspede? Se eu não transfiro é um problema, eu não deixo de transferir, de dar mais travesseiros, de dar mais coberta, costuma não ter, uma merda do caralho, na merda daquele sofá ali, entendeu? Eu escuto tudo, eu acordo de 1 em 1 hora, entendeu? Não tenho vida, o meu sistema catabólico está tenebroso, a responsabilidade sobre o que eu já era enquanto uma pessoa com um corpo normal e um corpo construído foi totalmente destruída por todos eles a quem eu dei oportunidade, que não eram ninguém, entendeu? Inclusive pessoas com quem eu tive relacionamento pessoal, as coisas colocadas, né? O que era acatar dos primeiros relacionamentos normais, entre o tempo que era virgem, eu não questionava quem era o outro, que era mais velho, o que era um que não questionou, eu tenho que pagar ou você, ou como que nós vamos dividir? Entre poder ir na sua casa ser sustentado ou ir na minha, o que já era o meu sustento, entre relacionamento quando eu morei em Linhares e o que eu morei em Vitória, já que são filhinhos de papai, já que estudam, são sustentados, e na minha casa eu pagando tudo, né, e na casa deles montado, ainda que tenham a liberdade de ter carro, de ter isso e aquilo, pra mim acaba sendo sempre um prejuízo, entendeu? Então, ainda que eu tentasse entender que não, ou tentasse buscar algumas compensações, mas eu tive, e mesmo num dado momento, você vê que não vale a pena, não vale a pena. Então, a quem é conveniente o que ao longo do tempo trouxe desbravar liberdades do gogó, e mesmo gogó e liberdade e ordem, minha ordem, sempre sou adestrada a ordens que eu vejo que são necessárias, importantes, e não tem como administrar nem a forma de pensamento e tal. Então aí fui lá, botei no 208, aí que eu fiz já um monte de coisa, que eu fiz não sei o quê, que eu não sei botar a mão no caderno, que eu não sei ler, cadê meu ensino superior se eu formado em educação? Eu fiz, praticamente mandei ele tomar no fundo do cu e fazer minhas contas que eu vou sair daquela porcaria, até porque a intenção aliciadora anterior, imagine se você ousar falar isso pra alguém, e o quanto que vão rir da sua cara, de você, não pode deixar o celular do hotel aí com você, não, foda-se com o seu, né, que eu já mandei tirar dali, eu não tenho obrigação de ter telefone pessoal com número em porta de hotel, ficar segurando telefones, e quando é conveniente eles estão superfaturando, tá tudo lá em cima, e as coisas que acontecem de fato não são faladas, e tem que dizer que não é, que ai de quem ousar tem intenção sindicalista, capitalista, ou seja o que, entre classe das próprios trabalhadores que não são classistas de forma alguma, são todos ladrões, entendeu? A infidelidade, a prostituição e o poder de aliciação para roubar e de destituir a diária falada deles, isso tudo é silenciosa, então nem se fala. O que foi essa porcaria desse Iriri? Eu quero exterminar essa Anchieta, exterminar isso aqui. Eu quero entender a largura das cadeias ramificadas de todos eles, porque eu não quero morrer dentro do Brasil, eu não vou ficar dentro do Brasil. Isso aqui pra mim não vai sobrar nem como colônia pra filho da puta algum achar que vai usar a temperatura disso daqui pra fazer cultura e fazer esporte. Porque eu vou destruir
Isso aqui tudo, eu vou mostrar, eu quero saber o que é o paradigma, o paradoxo europeu, porque assim eu me declaro, e aqui eu quero saber, inclusive, o que é um fascismo, o que é o nazismo, o que é um comunismo, o que é o capitalismo e tribalismo, de a quem acharam, né? Nem de quatro se fingirem bípedes na minha frente e ainda achar que poderem fazer nas minhas costas e usufruir da minha intimidade, da minha vida, sendo que nunca foi problema e tudo isso se arrasta. Pelado ou vestido, você arrasta isso o tempo todo. Então o que é que virou? Não compensa sustentar inimigo, subsistenciar nenhum. Eu quero reduzir muito bem esse pacote de coisas. E temos aí, eu passei a merda do negócio, né? E o que que foi já ligar? O seu doutor ligar de manhã rindo da minha cara. Como é que vai fazer comigo? Como é que ele vai fazer comigo? Porque ninguém mais cai nesse tipo de coisa com a menina da cozinha. A gente tem que fazer isso. Ou seja, ela já chegou ou comunicada, ou já especulando, porque... Por que você não tirou suco ainda? Aconteceu alguma coisa e não era pra falar com ela? E quando alguma coisa aconteceu, que ela disse que não era pra falar, que antes, quando eu cheguei ali, que não era pra falar sobre vários escândalos e coisas tais, ou coisa de gente que já roubou cartão, que já fez isso e aquilo, que eu ainda fui acusada de roubo, com conta pra pagar, com um monte de coisa, e não tem credibilidade alguma. Como que ele falou com a meia hora que eu atrasei? Eu sou acostumada a mexer com malandro mais de 60 anos. Aí eu falei, como é que é a quantidade de horas que eu fico aqui? Você me dispensou meia hora mais cedo, fora a quantidade de horas e meia hora e 15 minutos a mais. E trabalhos que eu não recebo por plantão absoluto, sem estar comendo. Já paguei o que eu já comia há muito tempo. Você tá achando que aquelas linguiças porca lá, ainda que algumas comidas tais, pode enfiar tudo no fundo do cu, não paga o meu tempo. Não paga nada, entendeu? E eu tendo que estar ali como se eu fosse uma enquadrilhada, enquadrilhando, pra poder, entendeu? Estar interceptando bandidos, viajando o mundo inteiro, curtindo tudo, operacionalizando tudo. E se eles têm câmera, inclusive, fica montado em cima dela pra poder se certificar das coisas e vir me acusando de situações. Então esse filho da puta pegou, né? Alegou já de manhã cedo, como que eu caio? Ele usou vários critérios. Que agora já uma coisa montada em cima da outra é fração de segundo, né? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer comigo? Sendo que, como é que vai fazer se os 4 hóspedes entraram com vocês? São só 4 quartos. Todos entraram com você e tem gente da Booking aí. Como é que a gente vai fazer com essa atitude sua, né? Que eu tinha que de forma alguma ter ouvido aquilo e ninguém que rouba avisa que rouba, aí a outra na cozinha, lógico que avisa. E eu tenho que aprender a viver como eu, se nem eles esquentam com o hotel, quanto mais a gente tem que aprender a ficar no silencioso. Ou o histórico de cada um ao longo do tempo, quem estavam ativos entre telefones e entre os interesses fingindo, rindo, que tem outros interesses, que tem que eu esteja fora, quem tá dentro da academia, é quem é amiga da situação. Marcos apareceu um antes, já demonstrando que o espírito do Marcos já estava rodeando, o telefone já estava acontecendo. E o que é? Quem é que não fode? As que muito fodem, que eu falei, aí, novinhas, se os maridos morrer de vocês podem pegar e arrumar um novinho, já que vocês estão gostosas pra tudo, que igual vocês não tem, eu tô me amando, amiga. Nossa, olha o meu corpo, olha que horas que a gente vai pra praia, que horas que a gente vai não sei o que essa mulher do doutor, amiga, e não sei o que. Imagina se alguém imaginasse que não fosse amiga, que isso e aquilo. Estão achando meio demais, eu não tô conseguindo andar muito meio demais, o que já eram participativos e como me viam antes e fingindo que não me viam, e participativo porque todos eles me viam ali, já estavam ali dentro, a mulher do dono, a amiguinha dela que dependeu de horas no telefone para poder, que são as boas de foda pra caralho, né? São as virtualizadas, são as que com as amarradas, as conveniências, que os maridos são maravilhosos, ou reclamam as conveniências. O que virou bando de situação, eu operei essa semana, mas não vou lá, ou tava com a situação de saúde, ou não sei o que, eu não perguntei, né? A que mandou doce, mandaram a comida, o que mandaram pra mim? Que dia que mandou o quê? Logo no negócio de semana da Páscoa, até porque eu também dei presente pra outra mulher lá, costumo dar presente pra ela, não dei presente pra mais ninguém, eu tenho que aprender a receber sem fazer isso ou fazer aquilo, né? Então isso deve ter gerado um problema, porque eu agradeci por dentro do telefone do hotel, o presentinho que eu ganhei, o que eu dei de volta, então isso deu uma afronta até para aqueles que só acham que tem que ganhar e não pode receber, tá achando que ela quem? Eu tô mexendo com, né, independência, eu tô mexendo com os que são capazes de comprar tudo, eu tenho que entender que eu tenho que não ser ninguém, não ter minha condição racial mínima, não ter minha condição de carteira mínima. Então ele colocou, como é que nós vamos fazer? De novo, você caiu na mesma situação? Se alguém ouvir você falando isso dentro do meu hotel, como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou fazer se esses cachorros da rua tudo passar aqui? A culpa é sua? Você que tá dando comida para cachorro?
você tem noção que essa gente da Booking, eles vão reclamar? Você tem noção do que isso significa com o meu nome? Lógico que eu tenho noção. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui embaixo do seu nariz, bom de foda pra caralho, dizendo quem eu sou, quem eu já era e como que eu estava acatando as pressões internas sobre tudo isso, trabalhando como uma escrava filha da puta que não vem subsistenciar, que eu tô ganhando dinheiro e tô ganhando nota pela raiva que eu tô passando e pelas coisas que eu tô vendo por esses empregados demoníacos que ali estão. Entendeu? E essa lavagem de dinheiro que eles têm cobertura total entre perícias, ministérios, previdências, é tudo envolvido. Tudo envolvido, tudo envolvido. Então eu vou voltar colocando tudo operacionalizado por gente de dentro da justiça, gente do Ministério da Justiça, Ministério Público, juízes, policiais, rede de médico, então nem se fala até que ponto vem a engenharia do cu da física e a putaria livre total das redes de puta e viado mais escrotaço. E quando vira você não tem direito de uma repetição, de precisar ouvir uma coisa que você já tenha feito, para reforçar o nível de enquadrilhamento e de gravidade para aliciar a resposta. Ainda querendo entender o que era a pergunta, qual é a forma de aliciação, de estimular que se fala, para fingir que não tá nem aí, ou fingir isso, aquilo. Querido, eles não pediram dinheiro. Eles avisaram que ia. Eu não quero nem saber esse tipo de coisa. Você não tem que ouvir, você tem que abrir para quem tem que entrar e resolver as coisas e acabou. Entendeu? E alguém vai entrar no meu hotel, alguém vai entrar no seu quê? Você acha que é ladrão? Avisa muito a quem justifique. Se não é ladrão, não é mentiroso, é louco, é Deus. Avisa e avisa dentro, avisa fora, avisa pagando. Realmente tem que avisar quem justifique. Entre notoriedade de desconhecimento, dizer que a quem atribui ser roubo e não roubo, qual o valor da matéria-prima e quem justifique dar juízo de valor ao câmbio diário, né? São interroubados, né? Enquanto as relações heterotrofíveis se permite observar, dizer que ganharam largura de conversão, de revelação, de milagre, de antimilagre, usar quem ainda salvou do acidente, que, né? Questões tais. Então, quer dizer, situação entre virar e falar, ou seja, os sistemas de ameaça variado, sempre tem sistema. Se o carro ficar lá dentro, não sei o que lá, não sei o que, você tem noção quanto custa isso? E como seria pagar? Você tem noção não sei o que? Você tá não sei o que? Já mandei ele tomar no fundo do cu dele. E outra coisa, o meu salário do mês nessa situação atual, ele está entregue. Eu tenho um cálculo de uma cirurgia para fazer que não era para sair do meu bolso. Situações de sustentações total, tem comida, então eu tenho um colchão mais ou menos que eu não posso dormir nele, entendeu? Não tô comendo do jeito que eu queria estar. Entre aspas, eu tô milionária. Lógico que eu estive muito melhor em outros momentos, enquanto também cheio de comida isso aqui. Não sei se eu tava dormindo tão melhor, não. Dizer que eu tava melhor em Vitória, eu tive melhor em algum lugar, quando eu achava, me culpava, achando que aquele salário que eu pagava 500 e pouco de aluguel, 500, né? Entre tudo que eles fizeram, me roubaram, tinha que limpar, entre transferir em cima da hora o dia inteiro, com a carga horária absurda, eu ganhava, era nada para subsistenciar aquele esforço e aquela... Fora eu não ter voltado para casa, não ter resolvido uma situação que eu me culpava, não ter visto os meus avós morrer, destituíram a minha vida, entendeu? Quero fechar as faculdades de educação física. Quem de fato se bateu com isso em estado presencial e o que era, como eu encarava desbravar o mercado, responsabilizar com independência, o que eram práticas tais, uma questão de trabalho, questão tal, do que era em aberto, estimulado, e isso entra no bolso de quem tá no máximo, quem tá no mínimo, quem tá dentro, quem tá fingindo que tá fora, né? Então, questões variadas sobre tudo isso daí. Até que ponto eu fui otimizando o meu racismo de uma vida, naturalizado com regras, com condições que me identificavam enquanto sentido para poder operacionalizar cargas e trabalho, aqui no cu de todo mundo, e mandar chamar Jair Messias Bolsonaro, porque com as quadrilhas dele e as coisas dele, eu quero matar a mulher dele, matar os filhos dele, quem é que vai me deixar fazer sozinha? E tudo isso que ficou encapado de ter que roubar fingindo não roubar, porque a maioria não presta, então não falamos povo, não falamos pátria, não falamos religião, porque não é assim que eu funciono, não é assim que eu não funcionei. Eu quero o meu nome limpo, a minha história cinematografada detalhadamente. Eu quero matar o Jair Messias Bolsonaro com qualquer um que botou ele nas minhas costas. A quadrilha que eu já identifiquei antes dele entrar e todos envolvidos, da base ao topo, utilizando os mesmos sistemas de golpe de Estado que apontava comunistas, capitalistas. Ele não é nada em treinamento, ele não é nada em lugar nenhum. A piranha dele, as prostitutas dele, os filhos dele, o viado escroto, fudido com o rabo pra cima, sustentado aqui no seu cu, que eu não vou te enfiar a faca. Eu vou te matar de qualquer jeito, qualquer um que botou você nas minhas costas.
ou eu mudo o meu nome, que pra mim nome não faz a menor diferença.